A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom com vocês? Espero que sim, vamos aí para mais um vídeo. Hoje o assunto do vídeo é sobre relacionamentos, tá? É... Eu vou fazer uma live, se der tempo, se o criador me permitir, eu vou fazer uma live também no Facebook sobre relacionamento. Faz tempo que eu não faço lives, né? Então, seguinte, como que é um relacionamento de duas almas com o Criador junta. É um relacionamento divino, um relacionamento como que é o relacionamento daqueles que seguem o Messias. Que o Pai junta. Entendeu? Não é como relacionamentos de casais do mundo. Tá? E como que é diferente do mundo o relacionamento de um casal do Criador. Tá? Tem muitos aí que se dizem cristão ou que são seguidor do Messias, não entende o que é o relacionamento segundo os padrões bíblicos, segundo o que é o casal bíblico e segundo o que é um casal com os princípios bíblicos. Primeiro tópico de tudo isso daí, irmãos e irmãs, é assim: sabemos que uma pessoa que crê no Criador Yahweh, no nosso Pai Celestial e no Messias Salvador, Yahushua HaMashiach, que todos conhecem como Jesus Cristo e outros conhecem o Criador Yahweh como Deus, né, o Criador do Universo e de toda a Terra. Então, primeiro tópico é colocar o Criador, os princípios do Criador na sua relação com o seu cônjuge. Primeiro de tudo. Se ele tiver, por isso que diz assim, se não der pra mim falar tudo em um vídeo só, eu faço a segunda parte, tá? Por exemplo, por isso que diz assim, ó, aquilo que o Criador ajuntou, que não desfaça o homem. Na verdade, não esse versículo tá meio que errado, porque tá assim: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não, no original hebraico é assim, ó: aquilo que o Criador uniu, não separe o homem. Por quê? Como nós, os seres humanos, temos o arbítrio de escolher, então vamos supor que uma mulher ou um homem uma mulher ore por um homem de Deus na vida dela, que o Criador mova, porque assim, ó, ou um homem de Deus ore por uma mulher que o Criador mova de Deus. Que como funciona? Quando você se converte, as pessoas, o seguidor do Messias se converte, irmãos, funciona assim, peraí, vou aproximar mais um pouco. Quando a gente se converte, funciona assim: nós, os convertidos que aceitamos o Messias como Salvador e andamos no caminho do Pai Yahweh, você não faz mais a sua vontade. Aqui a gente está fazendo para a vontade do Pai. Ele nos comprou a preço de sangue do próprio Filho. O Filho dele pagou nosso pecado para o nosso resgate. Então, assim como o Filho, Yahushua HaMashiach, o Messias, veio para fazer a vontade do Pai Celestial, nós que somos convertidos estamos aqui também para fazer a vontade do Pai, conduzido pelo Espírito do Messias que clama: Abba, Pai. Certo? Como diz a carta de Gálatas. Então, não é igual o mundo que escolhe a mulher que ele quer. O homem escolhe a mulher que ele quer e a mulher do mundo escolhe o homem que ela quer. Certo? Eu tenho um amigo, que eu não vou dizer o nome dele aqui, o conhecido, né? Que ele é de relacionamento, ele troca. Ele tem já uma certa idade, mas ele já tocou muito de relacionamento. E todos os relacionamentos dele são conturbados. Certo? Mas não é conturbado, como eu vou explicar aqui, como a diferença de um relacionamento que é do Messias, verdadeiro, genuíno e puro, do relacionamento do mundo. Tem pessoas que dizem se converter ou que se converteu verdadeiramente, mas tem escolhido que não está sabendo o que é uma relação orquestrada por Deus, que quando Deus escolhe. Quando você se converte, como eu disse, a gente está aqui para fazer a vontade do Pai Celestial, certo? Não é mais você que escolhe o seu parceiro, a sua cônjuge, o seu cônjuge. Quem escolhe é o Criador. Ele vai mover situações. Não é que ele vai jogar a pessoa, a mulher no seu colo, caída do céu, e o homem no seu colo. Você vai fazer a sua parte. Ele vai mover situações para você identificar com sinais espirituais e sinais manifestados no mundo físico para confirmar que aquela pessoa que está entrando na sua vida é dele. Seja o homem, seja a mulher, que ambos oraram, certo?
Quando não é dele, os sinais vão ser contrários, certo? Então, tem pessoas que se diz convertida e o pai não sabe esperar o tempo do pai. Ela quer escolher por carência. Ela não consegue ficar sozinha. Aí ela se precipita. Ela não sabe esperar o tempo do pai. O tempo do pai às vezes demora. Eu me envolvi num relacionamento atrás aí. Eu fui casado 16 anos, né? Aí não deu certo, só que eu não era convertido quando eu me casei, certo? Eu não tinha o Messias na minha vida. Eu tinha crença que Deus existia, como a maioria das pessoas. Ah, Deus é amor, Deus me abençoa, né? Ele é lindo, maravilhoso. Eu cria assim também, igual a maioria das pessoas. Mas eu não andava nos caminhos, não obedecia. Eu era um ímpio, eu era um desviado. Então, desviado não é de denominação, de igreja, tá? Desviado da palavra, do ensino. Que fique bem claro aqui, eu não creio em religião, não frequento religião nenhuma, eu creio na palavra da verdade, nas escrituras sagradas, que está aqui, tá? É o que eu sigo, é minha instrução de conduta, vida e prática, tá aqui, né? O meu manual de instrução para minha vida, certo? É o que eu creio, não creio em religião nenhuma, não venha me falar de religião, que aqui se você quiser falar do estudo de Bíblia, para mim, de entendimento espiritual, aí sim eu converso. Se vir falar de religião, mano, pode se apartar de mim que, né, eu não vou ficar com raiva de ninguém. Às vezes eu até escuto, mas não vai me convencer, tá? O Criador já me tirou dessa manipulação, dessa fraudulência. Quem quiser acreditar que acredite. Não tô aqui para falar, para desrespeitar a pessoa que frequenta a religião, tá? Eu tô falando contra o sistema religioso, não é contra a pessoa que frequenta. Se ela quiser frequentar e achar que vai ser salva lá dentro, no final dos tempos nós vamos ver quem é o do Criador ou não. Porque ele fala, sai dela, povo meu. Sai dela onde? Quem? Se pergunte, está lá escrito no livro de Apocalipse. Está lá escrito da falsa noiva, da falsa religião, na carta de João, dos falsos profetas. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Em teu nome não expulsamos demônio, fizemos maravilhas. Quem comecei a falar, não vos conheço. Quem expulsa demônio é ímpio ou é religioso? Faça a pergunta. Por que comecei a falar que não conhece? Vós que pratica a iniquidade. O que é iniquidade? Desobediência da lei, da Torá. A lei dos mandamentos morais, não é de cerimônia, não é de ir ao templo. A lei da Torá, dos 10 mandamentos de Moisés. Tá? Conduzido pelo Espírito que a gente obedece, não é pela nossa força. Não é na força da lei do Antigo Testamento, é na graça do Espírito. Entendeu? Então, aí a pessoa não entende que você tem que esperar o tempo do Criador e ele mover, e aí ele vai dar sinais se aquela pessoa é de Deus ou não. Aí eu fiquei casado 16 anos, não era convertido. Depois separei, depois voltei com a minha esposa. Depois separei de novo, aí voltei a terceira vez. Na segunda vez eu fiquei mal quando eu separei dela. Mas depois, da segunda vez em diante, eu estava no processo de conversão. Na terceira vez eu já estava convertido. Então, da terceira vez que eu separei da minha ex-esposa, eu não fiquei mal, eu deixei ir. Eu entendi que o Criador queria, porque ela não estava preparada para andar comigo no mesmo caminho. Ela não queria, certo? É um direito dela, foi escolha dela. E a gente se respeitou. Hoje eu não mantenho muito contato mais com ela, né? Ela tá lá com o esposo dela, né? Oro para que elas sejam felizes, tá lá, né? Mas ela não me mantém contato com o esposo dela, não quer, então, amém, irmãos. Eu sigo a minha vida aqui com a minha vida. Então, aí depois eu conheci uma outra pessoa que dizia que era de Deus, parecia de Deus, eu tinha orado. Só que o que eu fiz? Eu fiz um erro muito clássico. Porque eu pensei que era do Criador, porque parecia ser, só que o diabo me enganou. Só que eu não observei os sinais. E a pessoa deu sinais depois com o tempo que ela não era de Deus, porque ela ficou me afastando do Criador, certo? Esses são os sinais. Se a pessoa é de Deus, ela te aproxima da palavra, ela te aproxima de oração, ela te aproxima de estudo bíblico, ela te aproxima do Pai. Agora, quando a pessoa te afasta, aí você dá mais atenção para a sua mulher do que para o Criador, para o reino, para a leitura da Bíblia, para a comunhão com o Pai, então ela está te afastando do Criador, certo? Seja mulher ou seja homem, não importa, tá? E me levava em lugares que o Criador não queria, e eu, por inocência, ia. Não que eu ia consciente, ela falava assim, vamos passear hoje? Vamos. Eu falei, pode, a gente vai. Não, vai ser surpresa. Aí quando eu chegava lá no ambiente que eu via, aí eu já tinha falado para ela, eu não frequento certos ambientes, mas ela me levou lá. Aí eu fiquei o tempo, aí
quase surgiu confusão lá, porque o pessoal ficou dando em cima dela, ela falou que estava comigo, e o pessoal bebia e não entendia. Aí eu quase me meti em confusão. Aí peguei e falei, ó, vou embora, para não me meter em confusão. Fui embora, me envolver em confusão. Fui embora, certo? E depois eu terminei com ela. Eu vi que, ó, a mulher só falava mal do ex-marido pra mim. A mulher, não vou citar nome aqui, tá? A mulher só falava mal dos próprios filhos, das próprias filhas. A mulher falava mal dos colegas de trabalho. Só ela era perfeita. Quando ela me fez uma visita, o que ela fez? Aí ela começou a me criticar. Eu falei, poxa. Aí eu cheguei, abri os olhos e falei assim, eu não discuti com ela. Só falei assim, poxa, eu tô fazendo toda a sua vontade. Pô, eu tô querendo te dar orientações, eu tô querendo manter uma relação saudável, né? Aí você me critica, você tem um monte de defeito e eu não fico te criticando os seus defeitos. Aí você fica me criticando. Ah, isso não tá certo não, eu falei pra ela. Aí ela falou, ah, tá bom e tal, não sei o que e tal. E aí começou a continuar com isso. Aí teve um dia que eu tava trabalhando, ela mandou mensagem pra mim. Ela falou, ah, fulana tal do trabalho começou a falar mal da fulana, e eu sabia que a fulana era boa pessoa. Então eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, segue o seu caminho, seja feliz, desejo toda a felicidade do mundo, eu não quero mais continuar com isso não. Aí ela, que não sei o que, começou a falar alto, eu falei assim, ó, eu não desejo mal pra você, só que você só vê defeito nos outros, e você é perfeita, você tem um monte de defeito aí, cara. Você tá falando assim de mim, eu não admito. Eu falei, ó, por isso mesmo, vamos acabar por aqui. Aí eu cerrei a conversa e terminei. Ela tentou reatar, aí só que eu não dei resposta. Ela falou assim, você não quer falar mais comigo? Aí eu fiquei em silêncio, não falei nada. Por isso que o Espírito diz, a hora de falar e a hora de se calar. Certo? Aí acabou a relação, nunca mais um procurou o outro e seguiu o meu barco. Aí eu comecei a estudar e me aprofundar e buscar primeiro o reino dos céus. Por quê? Porque eu tinha botado mais o coração na bênção, que não era bênção, era ilusão, né? Aquela relação, e tirando o olho do pai e da missão que o pai me deu para me fazer. Eu estava negligenciando a minha missão, de fazer os meus vídeos aqui, de dar entendimento para as pessoas. Aí meu primo que foi usado, falou, olha, o criador falou comigo que tá sentindo muito no coração que o filho dele se apartou dele. Nossa, irmão, aquilo bateu fundo na minha alma, no meu coração. Aí eu falei, nossa, veio pra mim mesmo. Aí eu fui orar, chorei ao pai, ajoelhei lá, clamei, pai, me perdoa. Pequei contra ti, só contra ti pequei, pai. Eu queria acertar, eu só queria... Aí ele falou, meu filho, a coisa toda foi que você botou o coração na bênção. E nem era bênção, era ilusão do inimigo. E eu permiti que acontecesse isso para você abrir os olhos, para você aprender. Entendeu? Eu colhi as consequências e eu sofri dentro desse período aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Os sinais foram dados, eu ignorei. Entendeu? Então, qual que é uma mulher e um homem bíblico? Por exemplo, ó, quando surgir uma pessoa no seu caminho, você tem que fazer a seguinte pergunta para vocês mesmos, irmãos, irmãs. A pessoa me aproxima do Criador ou me afasta? Ela estuda a Bíblia comigo? Ela gosta de estudar as Escrituras? Ela gosta de orar? Se ela gostar, se ela te aproximar das escrituras, é de Deus. Fora as outras confirmações externas e internas que ele vai te dar. A paz do Messias seja o hábito do vosso coração. Na outra relação eu não tinha paz. Eu estava perturbado, eu não sabia o que a mulher queria lá. Entendeu? Aí a relação que vem do Messias, ela te dá paz, ela te dá serenidade. Mesmo diante de algumas adversidades que vai ocorrer na união, na relação. Mesmo assim você vai ter paz. Entendeu? Fora as outras confirmações externa ou interna que o Criador vai mover, certo? Ela vai agir com você da mesma forma que você age com ela. Vocês vão trocar muito carinho, um vai respeitar o outro, um vai auxiliar o outro, porque a união do Criador, como diz Gênesis, Adão, não é bom que o homem fique só, vou lhe fazer uma companheira idônea, uma auxiliadora idônea. Uma companheira, uma auxiliadora, para auxiliar, correr do lado. Por isso que Eva foi tirada do lado. Por isso que não tem que ter guerra entre homem e mulher. Eu é que mando, eu é que faço, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Individualismo, entendeu? Quando você se junta, é uma união para um correr do lado do outro. Não é uma disputa por direito. Paulo fala isso em 1 Coríntios, leia lá.
A união de cônjuge não é uma disputa de bens materiais, de direitos. Isso é um erro escrasso que os casais cometem. Principalmente os casais que se dizem cristão, né? Porque se você é cristão ou seguidor do Messias genuíno, você vai estudar as escrituras, porque lá tem instruções para casais. Entendeu? Se você não estuda as escrituras, vai fazer terapia para casais seguidor do Messias. Que lá ensina terapia de casais. Entendeu? Mas eu não preciso, porque eu já estou maduro nesse conhecimento. Muitos não estão. Como que se dá uma relação genuína, tá? E outra, uma união que o pai une os casais, é uma união, não é só de sentimento físico e de amor. Tem a união de amor, lógico que você vai ter sentimento pela pessoa. Você vai sentir atração, vai sentir desejo, vai sentir carinho, vai sentir amor pela pessoa, certo? Ponto. Mas a união também é de propósito, de missão. Não é igual o mundo, que você se casa só para ficar, para amar um ao outro, depois briga e separa e vai brigar por direito. Não é assim. A união do seguidor do Messias é totalmente mais santa, mais pura, certo? E outra, para missão e para propósito divino. O primeiro tópico de uma união do casal do Messias não é o amor de nós um pelo outro. O amor de um pelo outro, o sentimento, vai ter, mas depois. A união de dois casal do Messias é para missão, para propósito, para você mostrar para os outros seguidores do Messias ou para o mundo como que é um casal do Messias, um casal divino, um casal que vai dar testemunho que o casal, mesmo com as adversidades, que geralmente muitas pessoas põem na sua mentalidade o que os filmes ensinam, os românticos, o filme romântico ensina, né? Nem as novelas românticas, mesmo elas têm os momentos dificultosos e um momento de amor, de carinho. Não tem só romance. Então, as pessoas tendem a colocar na sua mentalidade tipo o príncipe encantado, certo? Que uma relação de Deus vai ser só romance, só amor o tempo todo, não vai ter desafios, não vai ter discordância em nenhum momento, não vai ter nenhuma divergência, não vai ter nenhum desentendimento. Isso é uma mentira, é uma ilusão que a pessoa coloca uma fantasia na mente dela, certo? Isso chega a ser uma imaturidade emocional, imaturidade espiritual, e a pessoa não está preparada. Por quê? Eu vou dizer que é uma imaturidade. Gente, tanto agora, uma coisa que se assemelha o relacionamento de casal do mundo com o casal cristão. Que se assemelha? Que ambos, a união, vai ter os momentos de amor, de romance, de passeio, de paz, de mansidão, de paciência um com o outro, mas vai ter os desafios também, vai ter a doação, você vai ter que se doar um para o outro. Lógico que o marido, diz carta aos Efésios, lá quem quiser ler carta aos Efésios, diz assim, que o marido tem que se entregar pela sua mulher de corpo e alma, como o Messias se entregou para a igreja. Lá na Bíblia, o Messias chama de as bodas do Cordeiro, que ele se casa com a noiva dele. Quem é a noiva? Nós que cremos nele. Nós somos a igreja, o corpo do Messias. Igreja não é um templo religioso. Já falei isso, igreja não é uma religião. Igreja não é um prédio. Não é um CNPJ. Igreja é eclesias em grego. Vai lá pesquisar. Em grego, o que significa eclesias? Significa os chamados para fora. Chamados para fora de onde? Do sistema religioso judaico. Hoje o sistema religioso judaico não está só nos judeus. Está em todo mundo. É o sistema religioso que a gente conhece. Certo? Que está espalhado pelo mundo. Você pode ver que a religião imita algumas vestes judaicas, alguns rituais judaicos. Por quê? Eles se dizem judeus e não são. O que Apocalipse diz lá? São sinagoga de Satanás. Entendeu? Então é só você ter visão espiritual e ler a Bíblia que você entende. E pedir para o Espírito Santo te dar sabedoria para você interpretar. Certo? Então, a noiva verdadeira é aquela que segue fora do sistema religioso, porque o Messias foi expulso dos templos. E ele falou, não sobrará pedra sobre pedra aqui, que não seja derrubada. Agora adorarei o Pai, Espírito e verdade, não nesse templo nem no monte, mas sinceridade de coração, onde quer que você esteja. Certo? Humildade e sinceridade. Perdoando uns aos outros em amor.
certo? O perdão é a maior prova de amor quando você discute com o casal, sabendo que o que Deus uniu, você não pode separar, porque se é de Deus, Deus quer que você fique com aquela pessoa. Se você sente atração, sente desejo por ela, e sente que tem um propósito junto com ela, sente que tem uma missão a cumprir nesse mundo junto com aquela pessoa, como que você vai desobedecer o Criador e separar daquela pessoa? Qualquer briguinha, qualquer desentendimento, não é briga. Porque, ó, tem outra diferença entre casal bíblico e casal do mundo. O casal do mundo, eles brigam, eles discutem, eles se ofendem com palavras, eles falam, pronunciam xingamento um pro outro, certo? E até agressão verbal e agressão física. O casal do Criador, quando ele tem desentendimento, eles têm desentendimento sim, mas eles não se xingam, não se desrespeitam. Eles só discordam de um ponto e outro. Só que aí, qual que é a maturidade? O Criador, quando une casal, ele prova os corações, para ver se o casal está maduro. Ele permite que tenha algum desentendimento. Lógico que o casal, entendam, o casal orquestrado pelo Criador, quando ele junta, vai ter mais momentos de amor, de carinho, de troca de carinho, mais momentos de paz na relação do que de desentendimento. Lógico que vai ter mais amor, vai ter mais carinho, vai ter mais respeito. Lógico, senão não seria do Criador, certo? Só que não quer dizer que não vai ter momentos, pequenos momentos de desentendimento, de discordância. Entendeu? A pessoa se ilude, fala que é tudo só vitória, que agora é tudo só vitória. Não, o relacionamento de Deus não é assim, irmãos. Tire isso da cabeça, só romance o tempo todo. Vai ter desafio e o Criador vai permitir. Não é só o diabo que vai atacar para provar a gente. O diabo também não quer união entre casais. Por isso que hoje tem lei da misoginia, tem machismo e feminismo, que isso é ideologia mundana, que não existe machismo e feminismo, para jogar homem com a mulher, para não crescer mais filhos, não ter mais filhos, que a agenda não quer que tenha mais filhos, a agenda demoníaca. Por quê? Porque tem que se encher de alma na terra, crescer e multiplicar, lembra? Gênesis. Seja fecundo sobre a terra, crescer e multiplicar. Só que o inimigo não quer que cresça e multiplique, ele quer destruir a família. Por isso que tem machismo e feminismo. Para jogar homem contra mulher, não procriar filho e não crescer mais alma. Tem que ter uma cota de alma para ver o mundo, para poder o Messias voltar, para salvar os seus e condenar aqueles que não querem crer, não querem andar no caminho dele. Entendeu? Então a agenda quer proibir, quer coibir, por isso que tem aborto, né? Para não nascer mais almas. Entendeu? Por quê? Porque eles querem barrar a vinda do Messias. Porque quando o Messias vier, ele vai acabar com esse mundo satânico aqui. E os líderes mundial que estão possuídos por demônios, os governantes corruptos e os falsos profetas que estão nas religiões, ele não quer que o Messias volte. Eles querem pedir a vinda. Por isso que eles não querem que nasça filho. É por isso que ele tem agenda defender, qual que é? Ideologia de gênero, porque homem com homem, mulher com mulher, não nasce filhos. Você acha que é à toa que estão propagando essas agendas? E machismo e feminismo? Você acha que é à toa? Leia a Bíblia, irmãos. Tá tudo lá. Entendeu? Então, uma relação de duas almas que se juntam é uma união sobrenatural, é uma união de almas, chama gêmeas, almas gêmeas ou chama gêmeas, que chama, né? Para propósito divino, para você levar junto os dois casais, levar a mensagem do evangelho da salvação e para você mostrar para os outros como que é um casal bíblico, que não é qualquer tempestade. Por isso que fala assim que é firmado na rocha. Quando o seu casamento, assim como a sua fé, está alicerçada no Messias, na rocha, certo? O seu relacionamento pessoal, orquestrado pelo Criador, tem que ser alicerçado na rocha, não na areia. O que é alicerçado na areia? Qualquer destempero na relação, qualquer desentendimento, não dá mais, eu não quero, vou separar. Isso é imaturidade, é infantilidade, é criancice. É você bater o pé no chão, sacudir o pé para cima, não quero, não quero, não quero. Quer dizer, então você não está indo contra o seu cônjuge, você está indo em desobediência ao Criador. Porque se você teve sinais provando que essa união é do Criador, você sente atração, você sente desejo, você sente que tem um propósito, você sente que tem um propósito de missão, e você quer separar, você está desobedecendo ao Criador. Como que uma pessoa fala assim, nós que somos seguidores do Messias, fala assim, que nós estamos aqui para fazer a vontade do Criador, e quando ele junta duas almas, você quer separar. Por isso que tem a passagem, aquilo que o Criador uniu, o homem não separa.
Entendeu? Então não é a nossa vontade, é a vontade do Criador. Se você diz que está para fazer a vontade do Criador, ou eu, a gente tem que obedecer. Não estou falando que se tiver agressão física, agressão verbal, traição, infidelidade, você tem que ficar com a pessoa. Aí não, irmãos, aí não. Nem o Criador vai admitir uma coisa dessa. Certo? Agora, se for divergência, discordância, ou tiver alguma discussões pequenininha ali, não é isso que vai derrubar o relacionamento de vocês. Você tem que ser maduro, aceitar, conversar como seguidor do Messias maduro. Vamos dialogar? Não é discutir, é dialogar. Se vocês estão com os sentimentos aflorados, fala assim, não, vamos se acalmar, amanhã a gente discute, diálogo sobre esse assunto com calma, com a paz, com a parcimônia. Tudo bem? Combina entre si, vão dormir, amanhã retoma o assunto com a cabeça mais fria, conduzido pelo Espírito, com maturidade espiritual. Ó, exponha a sua visão, eu exponho a minha, você me escuta, eu te escuto, isso é sabedoria espiritual, é maturidade. Aí vamos acertar o ponto, porque a gente não pode desmanchar o nosso relacionamento, que é orquestrado pelo Pai. A gente está aqui para fazer a vontade do Pai, certo? O amor verdadeiro, o amor de verdadeiro é o amor ágape. O que é o amor ágape? Em hebraico quer dizer o amor de servir um ao outro. O casal tem que servir, agradar, a mulher agradar o marido agradar a mulher. O outro tem que servir um ao outro, na cama e fora da cama. Leia 1 Coríntios que vocês vão entender o que eu estou dizendo, certo? Não pode se privar de agradar fora da cama e nem na cama um ao outro, a não ser para jejum e oração por um período de tempo. Depois que fizer jejum e oração, volte a ter relações íntimas, certo? Mas lembrando que a união, à frente das relações amorosas e íntimas, está o propósito e a missão do Criador, certo? Tem que estar sempre isso na frente, o reino em primeiro lugar, depois a nossa intimidade pessoal, entre casal, certo? Outra coisa que tem que ficar claro aqui, que o Criador, como eu disse, ele vai colocar pequeno desentendimento, não é que ele vai criar confusão, ele vai permitir que tenha pequeno desentendimento para vocês se acertarem, para ver se vocês têm maturidade, para não desmanchar o que ele construiu na relação, certo? É isso. Agora, mais um tópico aqui que eu vou orientar. Uma relação do Criador, o que ela tem? Quando você se casa na igreja, se bem que a relação do Criador não precisa casar em igreja, tá? Isso que instituiu foi Roma, tá? Você pode se casar no civil, se quiser também se casar no civil, porque o compromisso é perante o Pai Celestial, é o Criador, é uma aliança que você forma entre casal perante a vista do Criador. Lógico que lá, na Bíblia também fala, se vocês quiserem formalizar aqui na terra a união, case-se no civil, perante o juiz de paz. Não é perante o padre, perante o pastor, não precisa. A não ser que os dois casal queira, que a mulher tenha o sonho de se vestir de noiva. Só que aí vai muito dinheiro, né, irmão? Aí você tem que ter uma situação financeira equilibrada, porque tem que ter vestido de noiva, que é caro. Tem que ter blazer, tem que ter terno, gravata e tudo mais. Aquilo que a gente já sabe. Comprar alianças. Não aliança, é aliança de folhada a ouro, que é caro. E isso aí você tem que estar preparado financeiramente. Às vezes a gente não está, porque é muito dinheiro. Aí quer fazer festa, quer trazer convidado, isso daí é coisa do mundo, irmão. Não é necessário. Para você fazer o casamento simples, você pode ter 2 testemunhas e 2, é o quê? 4 testemunhas, né? 2 que vai ser, como que é lá? 2 testemunhas e 2 que vai ser o quê? Ah, esqueci agora, é no cartório, né? Aí são 4 pessoas como testemunha, eu acho. Aí você vai lá no cartório, assina lá, formaliza, certo? Agora, perante o Criador, você tem que, já no mundo espiritual, antes de vocês formalizar a intimidade de casal, a relação sexual, certo? Você tem que fazer aliança no mundo espiritual. Como assim? Perante o Criador, vocês têm que tocar aliança, votos, e que não pode ser quebrado, certo? Aí vocês têm que falar assim, ó, orar os dois, falar assim, Criador, Pai Celestial, em nome do seu Filho, o Messias, eu venho na sua presença, junto com a minha cônjuge, junto com o meu cônjuge, formatar a minha aliança no mundo espiritual, perante ti, Criador dos céus e da terra, perante ti, Pai Celestial. Aí a gente vai falar para o Pai Celestial assim, ó,
prometo um ao outro ser fiel, ó, primeiro tópico, ser fiel e leal um com o outro, não trair, certo? Se trair, você vai trazer maldição pro casamento, que é adultério é sujeira, tá? Ser fiel, tá? Aí, o que o padre fala lá? Vocês aceitam ser leal e fiel uns aos outros, e ficar junto como que é? Na riqueza e na pobreza. Ou seja, se a pessoa for rica e ela ficar pobre, a mulher não pode deixar o marido porque ele empobreceu, e vice-versa, certo? Na doença e na tristeza. Ou seja, se o seu marido e você ama ele de verdade, ele ficar intervado na cama, você tem que ficar com ele até ele morrer. Só pode se relacionar com o outro quando ele morrer, aí você pode casar de novo. Enquanto ele estiver vivo, você não pode se separar. E se você matar ele para ele morrer, o Pai Celestial tá vendo. Você vai pro fogo eterno. Só para separar para casar com o outro porque o seu marido tá na cama. Ou a sua esposa. Porque o verdadeiro amor genuíno do Pai, ele ama até a morte. Certo? Se você não ficar até a morte com o seu marido ou com a sua esposa, você tem que revisar se é amor verdadeiro. Porque o amor ágape de serviço, o que quando você casa fala? É entrega total de corpo, alma e espírito. Por isso que lá em Efésios, você pode até ler aqui na sua Bíblia, ó. Se vocês quiserem que eu leia aqui, é que o vídeo já tá longo. Eu posso fazer até o segundo vídeo, né? Mas não hoje. É amanhã, porque já tá tarde. Esse é o último vídeo que eu tô fazendo. Então em Efésios fala, ó, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Como o Messias, como a gente se junta, nós somos unidade em espírito com o Messias. Nós somos membros do seu corpo, dos seus ossos e da sua carne. Certo? Assim é o homem quando se casa com a mulher. O homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, diz Paulo em 1 Coríntios. Mas a mulher tem domínio sobre o corpo do homem. Da mesma forma, o homem, a mulher não tem domínio sobre o seu corpo e tem um marido. Entendeu? Então, é entrega mútua de corpo e de alma. Porque a relação sexual que acontece entre o casal, genuína, porque muitos inventam aí, a religião inventa que o sexo é o pecado. Mentira! Eu falo que é mentira. Falso profeta, enganador, fraudulento, filho do diabo. Tá? Desculpa eu falar assim, irmãos, mas esses caras são filhos do diabo. Porque o pecado não foi o sexo. O sexo foi criado pelo Criador. Seja fecundo sobre a terra, crescer e multiplicar. Como que esse fraudulento fala que o sexo foi pecado? Mentira! O sexo que é pecado é o sexo depravado. A fornicação, você trair o seu marido, você se envolver com vários homens e o homem se envolver com várias mulheres. Isso sim é sexo depravado e é abominação para o Criador. Esse tipo de sexo que o inimigo distorceu quando comeu do fruto e desobedeceu o Criador lá em Gênesis. Certo? Mas não o sexo em si. O sexo em si, se você for fiel ao seu cônjuge, à sua esposa, ou a esposa ao seu marido, é o sexo puro. Entendeu? Porque quando você deposita o sêmen na mulher, nasce a criança. Entendeu? Aí nascendo, crescer e multiplicar e ser fecundo sobre a terra. É o sexo puro. Agora, por que o sexo é depravado hoje? Porque tem traição, porque tem fornicação, não quer se contentar com o seu parceiro, quer ter vários. Ah, eu quero experimentar coisa diferente. Meu, o que é isso? Isso é uma abominação, cara. Fica vendo porcaria aí no mundo e a sua mente fica corrompida. Livre-se dessa imundícia, dessas coisas que ensinam aí no mundo fora aí, que vocês ficou procurando nas redes sociais aí. Se converteu, irmão, o verdadeiro convertido não vê essas coisas não, irmãos. O que é isso? Vocês me desculpem falar assim, mas tem que dar um puxão de orelha de vez em quando. Certo? Porque isso corrompe a mente. Isso daí que vocês ficam vendo, vocês sabem do que eu estou falando. As coisas adultas aí, ó, tome cuidado com a corrupção na mente. Aí vão ficar um frustrado com o outro, porque acha que é a mesma coisa lá, que tem que fazer assim, do jeito que tá lá. Não é daquele jeito não. Não se iluda. Certo? Então, ó, tome cuidado com o que vocês andam vendo aí. Os olhos é a janela da alma, irmãos. Mortificar os vossos membros carnais que estão sobre a terra, diz a palavra. A fornicação, a vil concupiscência, o desejo carnais, morrer para esse mundo, morrer para sua carne, para ter uma relação sexual santa e pura. Certo? É o que a palavra nos ensina. Obedeça quem quer. Aqui eu não estou impondo nada para ninguém, não estou falando que eu estou mandando na vida de ninguém. Aqui é análise e reflexão. Estou falando para seguidor do Messias.
Se não é seguidor do Messias, viva como quiser, viva para o mundo. Nós vivemos para o nosso Criador. Certo? Estou falando de quem anda nos caminhos do Pai. Obedecendo a palavra, obedecendo os mandamentos. Certo? Então, o que acontece? Aí fala na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte separe. O que está falando? Ó, como que se entende isso? É igual a oração do Pai Nosso. Ninguém sabe orar o Pai Nosso direito. Ah, fala como um mantra, Pai Nosso que está no céu. Tá, o que você entende? Que o seu Pai está no céu, certo? Santificado seja o nome dele, que o nome dele é santo. Seja feita na nossa vida a vontade dele, não nossa. Vontade do Pai. Certo? Assim na terra como é feita no céu. Não nos deixe cair em tentação. E tentação do quê? Do engano e da tentação da carne de traição, de trair o seu cônjuge. Não nos deixe. E por que muito cai na tentação e trai? E fornica? Está desobedecendo a lei do Criador. E aí? Você não quer arcar com as consequências? E fora que quando você se deita com várias mulheres ou vários homens, você traz e você toca energia. E a energia da pessoa que tiver energia baixa, se você tem energia positiva, vai passar para você. Aí vai estar aí todos os demônios que você não sabe que a pessoa carrega. E aí, como é que fica? Aí depois você vai reclamar, que foi que eu fiz? Ué, que foi que fez? Você obedeceu a Bíblia? Obedeceu a palavra da verdade? Aí é que tá. Não tem que chorar. Arque com as consequências. Seja ela qual for. Aí vai vir doença pro seu corpo. E aí, como é que fica? Você vai morrer pela doença. Mesmo que você trate, mas chegar uma hora que não tem tratamento que segure. E aí? Abra os olhos, irmãos. Ó, e outra coisa. Um amor verdadeiro, ele não separa por qualquer coisa. Como eu disse, vai ter momentos, a maioria vai ser momentos de amor, de paz, de troca de carinho, entendeu? Mas vai ter alguns momentinhos que vai ter discordância, que vai ter algum desentendimento. Aí tem que sentar como pessoa madura, dialogar, conversar e acertar os ponteiros. Como pessoas maduras, adultas, no Salvador, sendo guiado pelo Espírito. A partir do momento que fica brigando por direito e fala, não vou aguentar cada um pro seu lado, como eu disse, se houver traição, houver agressão verbal, aí sim tem que separar. Agora, se não houver agressão de xingamento, se não houver agressão física, se não tiver deslealdade e infidelidade, o resto você não pode se separar. Eu tô falando pro seguidor do Messias, não tô falando pra pessoa do mundo, tá? De novo, tá? Então, aí não pode se separar, porque o que Deus juntou, não separe o homem. Senão você está desobedecendo a ordem do Criador. E aí você pode até se separar. O Criador, quando você ora pedindo um homem ou uma mulher de Deus, ele põe no seu caminho. Mas vai vir as provações para ver se você está maduro ou madura para entrar nessa relação. Se você não obedecer o Criador e querer desfazer a relação por falta de maturidade, ele vai permitir, porque ele te dá o arbítrio, ele não te obriga a você ficar com a pessoa, mas você vai arcar com as consequências. Aí você vai entrar em outra relação que não é do Criador, que ele não quer para você. Aí você vai sofrer com aquela relação. Toda relação vai virar um ciclo. Você separa de um, vai para outro para tentar ser feliz. Não consegue. Aí você fala, o que eu estou fazendo de errado? Porque você não está obedecendo a lei. Ele colocou o homem de Deus, você se separou só porque você teve uma pequena discussãozinha ali, não concordou. Foi suficiente para você separar. Meu, cadê aquele amor verdadeiro? Cadê o ficado na rocha? Cadê a fé que não retrocede, que não desiste fácil? Tá vendo como a relação também é uma aprovação para nós ficarmos maduros na fé? Só que a pessoa não tem olhos espirituais para amadurecer, aí a relação não sustenta. E eu tô vendo, fico muito triste para vendo muitos casais se separando e que se dizem cristão e brigando por direitos porque não conhece a verdade. Ou se conhece não quer obedecer. Então você vai arcar com as consequências, irmãos e irmãs. Vão arcar. Seja eu, seja você, seja qualquer outro. Se a gente não tiver maturidade espiritual, não tiver maturidade, sabedoria, inteligência emocional e maturidade emocional e psicológica, não vai sustentar o relacionamento. Você vai desobedecer o Criador, vai separar e vai arcar com as consequências. E vai entrar em relacionamento que não é de Deus e vai sofrer e vai no ciclo interminável. Igual esse meu amigo que eu falei. Ele não se acerta com mulher nenhuma. Por quê? Porque ele não quer esperar por carência o tempo do Criador mover. Quando o Criador mover, ele vai dar sinal que é a mulher para você, que ele quer, que é o homem para você, que ele quer.
Entendeu? Que é o homem que gosta da palavra, que estuda a Bíblia, que é a mulher que gosta de estudar a Bíblia, que ora, que se aproxima do Criador, que não leva você para lugares pervertidos. Entendeu? Aí ele vai ver que vai ter amor de verdade, eles vão tocar carinho, palavras de carinho, né? Vai sempre um elevar o outro, vai falar, ó, você pode, você consegue, vai lá, você vai conquistar essa vaga no seu trabalho. Um vai dar força pro outro, um vai chamar a atenção do outro quando o outro errar, mas com amor, não para julgar, não para criticar, mas para eles evoluírem junto na sabedoria espiritual e na maturidade. Aí ele vai falar, amor, você tá errando aqui, ó, você tá fazendo isso, se conserte. E a mulher também vai fazer com o marido, ó, marido, eu acho que você tá errando aqui, ó, vamos conversar para acertar as coisas. Pronto, a mulher e nem o marido tem que ficar magoado quando um chama a atenção do erro do outro, que não é para criticar, é para corrigir e amadurecer para a relação ficar saudável. Aí quando um quer consertar o outro, mas quando o outro quer consertar, o outro não gosta. Aí como que vai se entender, irmãos? Isso é falta de maturidade espiritual no relacionamento, falta de maturidade emocional. Entendeu? Porque o diálogo sempre tem que existir. Certo? E mesmo assim, ó, e outra coisa, quando vocês ainda não se juntaram, estão preparados, sendo amadurecidos, sendo preparados para se unir, mesmo quando vocês se unir, ainda o Pai ainda não acabou de trabalhar em nós ainda. Ele ainda vai até o final da nossa vida nos amadurecendo, para quando surgir uma discussãozinha, ele vai falar, meus filhos, sentem, dialogue e se conserte. Não vai se separar por causa de qualquer bobagem. Entendeu? O Criador ainda vai trabalhar, mesmo estando a gente já sendo casado junto. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Entendeu? É isso, irmãos. É isso que é uma relação orquestrada pelo Criador. É uma união de missão, de propósito e depois sim de amor genuíno. E o amor genuíno não afasta, porque vai cuidar do outro quando o outro estiver doente. Vai dar ânimo quando ele estiver triste e ela estiver triste. Vai dar uma força para ela conquistar os sonhos dela, o trabalho que ela quer. Você pode, você consegue. Você é forte, confia em você. O Pai Celestial vai te ajudar. Esse que é uma relação saudável e divina, né? Um apoiando o outro, um correndo do lado do outro, um ajudando o outro a crescer espiritualmente, no conhecimento da palavra, no ministério, entendeu? Isso que é uma relação. E não pode haver separação se não tiver traição. E você tem que ser fiel. Certo? Mesmo antes de se juntar, quando ainda a relação está se dando no âmbito espiritual, você tem que ser fiel. Se você está aí, você vai trair o Criador. Porque vocês fizeram uma aliança perante o Pai. Aí, se você for orar numa aliança espiritual, se uma das partes falar, não quero firmar aliança aqui não, então aí deixa a pessoa embora, porque ela não quer compromisso. Ela está com fraudulência, com mentira. Porque se ela pediu em oração um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não tem que se recusar e firmar aliança perante o Criador, não. Se ela se recusar, é porque ela não está madura, ela não está preparada, então ela fica sozinha e você vai arrumar outra pessoa. Ou ela vai arrumar outra pessoa. E se arrumar outra pessoa que não é de Deus, ela vai arcar com as consequências, ou eu. Entendeu? Então, ó, se nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, até na nossa relação entre cônjuges, quem escolhe é o Pai. E lógico que o que ele escolher vai se encaixar. O que ele escolher vai ter atração, vai ter desejo, vai ter amor. Entendeu? Ele não vai pôr duas pessoas que não sentem atração. Mesmo que seja de propósito, ele não vai unir duas pessoas para uma missão, para um propósito, mas sem sentir desejo uma pela outra. Lógico que vai sentir. Entendeu? Com o Pai ele pensa em tudo. Certo? Então, o sexo leal, fiel e o sexo puro é de Deus. Não é o sexo que é pecado. Senão ele não falaria crescer e multiplicar. Entendeu? E outra, quando você faz o sexo com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, seja fiel a ela, vocês estão tocando energia. Vocês não sabem o poder que essa energia sexual sobe para o céu. E é uma energia poderosíssima o sexo. Mas o sexo puro, que nem eu estou falando. Entendeu? De fidelidade, de lealdade. Se alguém trair um ao outro, já vai trazer maldição para sua própria vida. Entendeu? Então, aí, mesmo na união ainda não feita no físico, você tem que ser leal e fiel no espiritual, até a união física se concretizar. Se uma das partes trair, já foi maldição para ela. Entendeu? Então, se você estiver abrasado, você aguente até a união se concretizar. Por isso que a palavra fala, mortificar vossos membros que estão sobre a terra, nossos membros carnais. Havia concupiscência, que é o desejo extremo, sem controle, e controlar, pedir o Espírito Santo, pedir força para ele, para te esfriar,
até vocês cumprir a relação íntima, certo? Pede força pro pai para você suportar, porque se trair, meu irmão, aí já era. Aí amaldiçoou a sua vida, certo? E aí para consertar de novo vai tempo, certo? É um conselho que eu dou para os casais que seguem o Messias, que se chamam cristão, tá? Cuidado com a deslealdade e outra, tem que ter sinceridade, não pode esconder nada um do outro. Porque o que a palavra fala em Efésios? Deixar a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo e com o seu cônjuge. Porque somos membros um do outro. Não mentai um pros outros. Seja sincero. Certo? Mesmo que tenha que conversar conversas difíceis, seja sincero. Certo? Não fica querendo... você tem que agradar o seu cônjuge, mas não com falta de sinceridade. Vamos supor, se você tem uma conversa e um não concorda com o outro, fala assim, amor, eu não concordo por causa disso e disso. Com mansidão. Certo? Não precisa você fingir que concorda para agradar. Não, se você discorda, fala. Aí o outro vai conversar, vai falar, expor o ponto de vista dele, vai falar, não, amor, é assim, assim. Pode ser que a pessoa mude de ideia. E se ela não mudar, mas mesmo discordando, respeita a visão um do outro. Certo? Então é isso, tá, irmãos e irmãs? Amanhã eu faço outro vídeo de relacionamento, já lendo as escrituras. Tá bom? Então, muito obrigado. Aqui foi o esclarecimento de como se dá. Não desista de porque você mesmo, ó, a palavra diz que nós mesmos, como se fala, destruímos o que a gente pediu em oração. Por falta de maturidade, por falta de paciência no relacionamento. Porque você vai precisar ter paciência no relacionamento, vai ter que ter maturidade, não vai poder retroceder, porque nós não somos do que retrocede. Certo? Senão você está em desobediência. Certo? A não ser que seja, como eu falei, por infidelidade, por agressão verbal, aí sim. Caso isso não ocorra, não tem que se separar não, irmãos. Fique firme, porque vai ter provação na relação também. Não vai ter só amor, carinho, vai ter momentos de provação. Vai ser poucos momentos, mas vai ter. O inimigo vai atacar, você tem que estar firme. Para tentar destruir a família, como ele está fazendo com muitos aí. Certo? E a gente tem que estar firme na rocha para ele não destruir a nossa união. Nós que somos do Messias. Certo? E outra, se tem amor de verdade, você está em todos os momentos, no momento bom e no momento ruim, não é só nos momentos bons que você está do lado do seu cônjuge, não. Tá bom? Então esse foi o vídeo, muito obrigado, que o Criador Papai do Céu abençoe a relação de todos vocês, que Ele abençoe grandiosamente, dê sabedoria, dê maturidade espiritual, dê maturidade emocional para vocês, tá bom? Para vocês ficarem até que a morte se separe, até velhinhos juntos, se amando, se curtindo a vida e enfrentando os intempéries da vida. Se tiver algum desentendimento, se acerte, diálogo, não separe, tá bom? Muito obrigado, que o Papai do Céu abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, compartilhe, para o YouTube não desescrever vocês e deixa o like, tá? Que o YouTube está desescrevendo quem não deixa o like, tá bom? Badale o sininho de todas para receber os próximos vídeos que eu postar, tá bom? Até o próximo, amo todos vocês do Messias, fui!